Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui de vermelho. Não, Pandora, sai. Ai. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui, né, de vermelho, com uma sombra mais forte, e tudo, porque a gente põe cores vivas pra fingir que a gente tá feliz, pra fingir que ninguém tá triste nessa vida. Mas eu tô brincando, na verdade eu não tô triste mesmo, não. Tô passando por uns dias de melancolia, o que é normal, todo mundo passa por isso, né? Inclusive tive umas reflexões interessantes. Hoje eu iria gravar sobre isso. Acho que vou gravar sobre isso depois disso daqui e eu jogo depois aí pra vocês. Mas aconteceu uma coisa hoje que não tinha como eu não falar sobre outra coisa, que é o fato de que eu não sou mais considerada uma doente mental. Pois é, gente, é isso mesmo. Como vocês viram na thumb, no título, e como eu acabei de falar agora mesmo, eu não sou mais considerado doente mental. E antes eu era classificado como doente mental porque a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, mantinha no CID 10F64 a transexualidade, né, que era tida como um transtorno de disforia de gênero e estava classificada como um distúrbio mental. Então eu era considerada uma doente mental. Homossexualidade também já foi considerada uma doença mental, hoje em dia não é mais, ela saiu completamente dos CIDs da OMS. Só que a transexualidade, na verdade, ela não saiu, ela só mudou de lugar. Mas eu estou classificada como alguém que está relacionada a questões sexuais. O que isso quer dizer? I don't have idea. A porta estava um pouquinho aberta, estava fazendo uma sombra aqui. Mas eu não tenho a mínima ideia exatamente do que isso quer dizer na prática, de qual classificação isso se enquadraria, porque uma questão relacionada a questões sexuais, sabe? É meio estranho, é meio dúbio. Eles ainda estão escrevendo o livro exatamente como é que vai ficar, e a publicação deve sair no mês que vem. Então, assim, a informação já saiu de que na nova publicação não estaremos mais no 10F64, não seremos doentes mentais, não seremos pessoas, né, com distúrbios psiquiátricos. Não por causa da transexualidade, pelo menos. Porque uma pessoa trans pode ter esses distúrbios psiquiátricos, pode ter depressão, pode ter bipolaridade, pode estar dentro do espectro autista, pode estar dentro de inúmeras questões que são, sim, consideradas patologias psíquicas. Apesar de que eu acho que algumas delas estão erroneamente colocadas em patologias psíquicas, acho que também deveriam ser, né, revisadas. Mas enfim, uma pessoa trans pode ter sim uma patologia psíquica, pode ter sim uma doença mental, né? Mas não tem relação com a transexualidade. Agora, talvez você que esteja me assistindo esteja se perguntando por que não tiraram de vez igual tiraram a homossexualidade? Bom, talvez você que esteja me assistindo esteja se perguntando por que diabos foram mexer nisso, já que, né, muita gente acha que nós somos sim doentes mentais. Mas a OMS decidiu não tirar totalmente do Código de Identificação de Doenças porque muitos países, como o nosso, utilizam o CID, né? Os CIDs que a OMS passa, para poder classificar políticas públicas de saúde para grupos. Por exemplo, aqui no Brasil, né, nós temos ambulatórios trans espalhados por algumas cidades do Brasil. São pouquíssimos, mas a gente tem alguns. A gente tem a possibilidade de fazer readequações no nosso corpo pelo SUS, né, mulheres trans podem colocar implantes mamários, podem fazer cirurgia de redesignação sexual, que é erroneamente conhecida como cirurgia de mudança de sexo. Mas o nome correto é redesignação sexual, tá, gente? E, enfim, podem fazer fonoaudiologia também, um pouco raro conseguir, mas podem fazer. Podem também conseguir hormônios pela rede pública, o que também é um pouco raro, mas pode se conseguir sim. Podem conseguir ter acesso ao endocrinologista, a assistente social também, a psiquiatra, a psicólogo, a toda essa rede de apoio dentro de um ambulatório trans. Ou mesmo que não tenha ambulatório trans, às vezes pode ter algum sistema de apoio em hospitais públicos para a população trans. Como aqui em Brasília, antes de ter a questão do ambulatório trans, nós tínhamos, né, um acolhimento de pessoas trans que ficava no HUB. Acho que ainda tem, se não me engano, ainda tem sim, isso ainda acontece lá umas reuniões, mas o grosso do atendimento passou para o ambulatório trans. Ah, sim, e homens trans, né, dentro
do SUS podem fazer também readequações no corpo, podem fazer a cirurgia da retirada dos seios, por exemplo, né? Ou dos inclusos, como eles gostam de chamar. E eu acho que super casa, né, com a situação deles. Ô Pandora! Tá doida? Sai daí! Sai, anda! Perdeu o direito de ficar aqui. E também de fazer outras coisas, né? Que talvez eles precisem readequar no corpo deles, enfim. Mas o grosso mesmo do que eles conseguem realmente fazer na rede pública, né? Do que é mais provável que eles consigam é a retirada dos intrusos. Mas, enfim, nós temos aqui no Brasil uma rede de apoio pública para pessoas trans em questões de saúde. E isso a gente tem baseado no CID. Não é certeza, mas pode ser que se, por exemplo, a OMS excluísse totalmente a transexualidade do CID, aqui no Brasil pode ser que acabasse esse serviço para a população trans. Porque os governantes podem entender que, se não é uma doença, se não está classificado no CID, é porque não existe essa real necessidade, então não tem por que gastar dinheiro público com esse povo. Já que não é uma doença, eles podem muito bem escolher viver como pessoas normais e se querem escolher, né, escolher essa vida, que arquem com isso no privado. a gente sabe que não é bem assim. A gente não escolhe ser transexual, a gente não escolhe ter todas essas demandas na nossa vida. Isso é tudo ditado tanto biologicamente, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, quanto socialmente, na nossa sociedade, questões de gênero, enfim. Tem parte sim que é social e tem uma parte que é biológica. Então não teria como a gente fazer isso, não teria como a gente excluir do CID a transexualidade, sendo que alguns países utilizam o CID para poder se basear nisso, né? Sem o CID, pode ser que a gente conseguisse sim manter um SUS aqui atendendo as pessoas, atendendo a população trans, porque é necessário. É uma população extremamente fragilizada, socialmente falando, financeiramente falando também, né? Que está atrelada à questão social, já que ninguém quer empregar travesti e homem trans e mulher trans. E também tem toda a questão psicológica envolvida, porque se um grupo é excluído socialmente, esse grupo vai desenvolver algumas questões psicológicas. E é aí que eu acho um pouco falho o que a OMS fez. Porque eu fiquei muito feliz de ter saído do rol de doenças mentais, muito feliz mesmo, porque nunca deveria ter estado lá. Mas eu acho que eles poderiam ter, sabe, em vez de ter atrelado isso a questões sexuais, que ninguém sabe direito como é que isso vai ser escrito, né? Eles poderiam muito bem ter colocado algo como... Não sei exatamente qual parte do CID caberia algo desse tipo, mas, por exemplo, uma pessoa socialmente fragilizada, sabe? Que a transexualidade culmina em uma fragilização social da pessoa. E essa fragilização social da pessoa que traz várias doenças ali psicológicas e doenças sociais atreladas à vivência daquela pessoa. E não a transexualidade em si. É a sociedade que nos deixa doentes, e não a nossa condição de pessoas trans. Então, eu acho que não é o ideal ainda, até porque transexualidade não tem a ver com sexualidade. Apesar de ter sexualidade no nome, transexualidade não tem a ver com sexualidade. Transexualidade tem a ver com a forma como você se vê, com a forma como você se enxerga no mundo, com a forma como o seu cérebro interpreta quem você é. Isso que tem a ver com transexualidade. Tem a ver com identidade, não tem a ver com sexualidade. Não tem. E então, assim, eu acho que tá errado o local onde eles colocaram. Tá errado essas palavras que eles usaram. Mas já é um puta avanço incrível que a gente tenha saído do rol de doenças mentais. Porque, cara, era absurda essa patologização que a gente sofria. E a gente ainda vai continuar sofrendo, né? A homossexualidade saiu do rol de doenças mentais da OMS, nem tem mais CID para homossexualidade. Mas ainda assim, as questões de orientação sexual ainda são consideradas doenças por muitos psicólogos, né? A gente viu aí que há pouco tempo estava tendo questão de cura gay entrando em pauta em pleno ano de 2017. O que é ridículo. Mas estava entrando em pauta. Então, assim, a gente vê que, mesmo tendo saído do CID nos anos 90 até hoje, né, 18 anos depois, a gente ainda tem uma patologização de pessoas homossexuais, bissexuais, lésbicas, enfim.
pessoas que fogem da orientação sexual hétero. Então, com pessoas transexuais e com travestis vai ser assim também, né? Porque a gente, em junho, vai deixar de ser considerada doente, que o mundo vai parar de considerar a gente doente. Não vai. A gente sabe bem disso, né? As pessoas vão continuar nos tratando como doentes quando for conveniente para elas. Quando não for conveniente para elas, aí é só uma escolha. A gente sabe, é assim que as pessoas, né, nos enxergam, é assim que elas vão continuar nos enxergando, nos locais que não houver políticas públicas para que mude esse entendimento. Aqui no Brasil a gente está a passos muito largos, quilométricos, absurdamente quilométricos nessa questão de educação da população a respeito de transexualidade, né? Para as pessoas entenderem que nós somos pessoas comuns, que nós não oferecemos perigo nenhum para a sociedade, que nós não merecemos nem um pouquinho, nada. Nós não merecemos nada desse preconceito absurdo que é jogado contra nós, né? Dessa culpa cristã que tá atrelada a todo esse preconceito que as pessoas jogam na gente, né? Nós somos as pessoas trans culpadas de todo o mal do mundo, assim como os gays são culpados de todo o mal do mundo. Então o Brasil ainda tem muito que avançar nessas questões de políticas públicas para... Meu Deus, gatas estão destruindo tudo. Demônio! Então, assim, o Brasil ainda tem muito que evoluir nessas questões de garantir... Eu até me perdi aqui. Então, assim, o Brasil ainda tem muito que evoluir nessas questões para parar de tratar pessoas que fogem da cis-heteronormatividade como doentes. Nós tínhamos, né, um projeto... Nós que eu tô falando não sou exatamente porque eu não participei desse projeto, mas nós brasileiros, né, o Brasil como pátria, tinha um projeto muito bom que seria de implementar, né, cartilhas a respeito de pessoas LGBTs nas escolas de ensino médio e uma coisinha bem mais leve nas escolas de ensino fundamental, mas o grosso da coisa era para escola de ensino médio e foi barrado, né? A Dilma barrou isso. Dilma, gosto muito de muita coisa que você fez, mas você fez umas merda também que, meu Deus do céu, só foi uma das grandes. E foi barrado. Porque as galera conservadora fez uma alarde. Ai, meu Deus, kit gay. Vão ensinar as crianças a ser bicha. Vão ensinar as crianças a ser travesti. Vão ensinar as crianças a ser sapatão. Oh, meu Deus do céu, olha o que estão fazendo com as nossas crianças. Não tinha nada disso, né? As pessoas nem viram os materiais mesmo. Foi um monte de fake news espalhada aí e o projeto foi por água abaixo. Tem uma escola ou outra que tenta implementar uma coisinha, mas nosso governo está tentando proibir isso também. Tem estado aqui que já estão proibindo mesmo educação de gênero e de sexualidade. E isso é absurdo, é simplesmente absurdo, né? Porque pessoas LGBT vão continuar existindo. Independente de você querer ou não, independente dessas pessoas serem ou não educadas para respeitar pessoas LGBTs, pessoas LGBTs vão continuar existindo. E a gente está ganhando nosso espaço. Por mais que não queiram dar espaço pra gente, a gente está ganhando, a gente está conquistando. Tanto que nós temos canais no YouTube, né, como esse daqui, de pessoas LGBTs. Nós temos a internet, no geral, como uma grande ferramenta de informação LGBT. Nós temos programas voltados para a educação de pessoas do público LGBT. Estação Plural, por exemplo, é um programa desses e é um programa fabuloso. Tem muito tempo que eu não assisto, não sei se ainda está passando. Espero que esteja. Espero que esteja, porque eu não tenho mais tempo para assistir essas coisas. Hello, darkness, my old friend. Enfim, nós temos vários meios tentando educar as pessoas, mas questão política eu não vejo muita coisa na questão de educação. Eu vejo muita coisa acontecendo assim na questão de realmente dar direitos civis pra gente que a gente precisa. Por exemplo, a decisão do STF que ainda não foi regulamentada, mas que já tá dando resultados, né? A gente tá tendo pessoas indo no cartório conseguindo retificar os seus documentos diretamente pelo cartório. Conseguir a retificação da certidão de nascimento. Os outros documentos tem que ir em cada órgão, enfim. Mas já estão conseguindo, tem alguns estados que já estão, tem algumas cidades que isso já está sendo possível. Então, assim, as coisas estão avançando. Na questão civil, na questão de educação, não estou vendo tanto avanço, estou vendo um retrocesso absurdo. Tanto que a gente tem discurso de ódio virando palanque de político. Isso é bem preocupante, a gente tem mesmo que ficar de olho bem aberto quanto a essas coisas. Mas é bom ver que o mundo está tentando dar um jeito, né? A OMS não é uma organização brasileira, né, obviamente. É a Organização Mundial da Saúde. Então, assim, mundial. O mundo tá dando um jeito de despatologizar pessoas trans.
de alguma forma, porque ainda tá meio que patologizado ali, né? Paciência. Mas a coisa tá melhorando. Estamos felizes com isso. Mas não é o que a gente quer ainda. Não é. Mas já foi um passo muito grande, fiquei feliz. Agora vamos ver como é que vai ser escrito, né? No livro da OMS, da classificação de doenças. Vamos ver como é que eles vão escrever, porque pode ser que, apesar de estar com esse título estranho, eles podem mudar isso ainda até lá, né? E pode ser que eles façam uma coisa muito progressista mesmo, muito maravilhosa, e que eu fique muito mais feliz. E pode ser que saia esse texto mesmo, que eu não gostei muito, mas que já é um grande avanço. Pelo menos doente mental não somos mais. Agora, se você está se perguntando se isso vai mudar um pouco nas questões, por exemplo, da documentação necessária para se fazer cirurgia de redesignação sexual, eu diria que não. Porque apesar da gente ter deixado de ser doente mental, a gente ainda está enquadrado em um CID, justamente para assegurar que alguns países vão continuar dando o apoio clínico, médico, psicológico necessário para as pessoas trans. Então eu não sei se isso vai acarretar em alguma alteração na forma como o Brasil encara essa questão, na forma como o Brasil exige de documentação. Eu não sei. Eu acho que pelo menos a questão, né, falando da redesignação sexual, eu acho que pelo menos um laudo psicológico seria importante, não um laudo falando que essa pessoa é trans, mas falando que essa pessoa está apta para fazer a cirurgia, que ela não vai se arrepender depois, sabe? Ou, sei lá, tá, não tem como o psicólogo dizer se a pessoa vai se arrepender ou não, mas pelo menos dar um norte ali para dar uma segurança maior tanto para o cirurgião quanto para a pessoa que está operando, né? Porque eu até hoje não conheço nenhuma pessoa trans que tenha se arrependido de fazer a transição. Mas a gente sabe que existe sim algumas pessoas, a maioria delas está atrelada à religião. Um dia eu vou falar sobre isso também, sobre destransição. Mas enfim, eu acho que é importante o cirurgião ter uma segurança ali a mais de que essa pessoa não vai se arrepender depois. Porque até se uma pessoa faz uma cirurgia dessa que é irreversível e se arrepende e quiser processar o cirurgião, ele tem que ter algum respaldo ali para ele se agarrar. Então eu não sei se as documentações vão ser alteradas. Pode ser que elas sejam um pouco diminuídas ou que não sejam alteradas em absolutamente nada. Eu acho mais provável que não seja alterado em absolutamente nada. A gente ainda vai necessitar de todos aqueles laudos difíceis de conseguir. Mas eu acho que isso não muda. E eu acho que é isso. Acho que eu já falei tudo que eu podia falar sobre essa questão. Explanei até mais um pouco. E eu vejo vocês na próxima. Até mais.